Durante alguns anos, estas três organizações existiram em simultâneo, cada uma com a sua especificidade, mas rivalizando entre si e, por exemplo, dividindo aquilo que era o apoio da indústria, que era um apoio importante, de maneira que há uns anos atrás foi possível um movimento, que foi difícil, durou alguns anos, mas conseguiu fazer aquilo que se chamou a amalgamation das três organizações. E hoje existe apenas a Sociedade Europeia de Anestesiologia, que ficou com a Revista Europeia, com o Grande Congresso, que incorporou o NASC, que é um comitê formado pelas sociedades nacionais, que permite que os membros das sociedades possam ser membros da sociedade e que ficou também com o Diploma Europeu de Anestesia e Cuidados Intensivos. Este Diploma Europeu, European Diploma in Anesthesiology and Intensive Care, foi criado pela tal academia para além da revista, instituiu este exame europeu. O exame europeu tem para aí 27 ou 28 anos e mantém-se nos mesmos moldes em que foi criado. Este exame europeu é um exame que tem uma parte escrita e tem uma parte oral. Para se fazer a parte oral e obter o Diploma Europeu de Anestesia, é preciso ter passado antes no exame escrito. Eram aqueles números que o Dr. Paulo Legos mostrava há bocado. E este Diploma Europeu, no início, era tido como se fosse algo que estava para além das capacidades dos internos portugueses. Era difícil, era exigente, exigia umas bases teóricas que se dizia que não eram proporcionadas no internato em Portugal e, de certa maneira, isso era verdade e foi necessário melhorar muito a qualidade do internato, mas hoje a situação é de que qualquer um de vocês vai facilmente conseguir a aprovação nas partes 1 e vai, com bastante probabilidade, conseguir também a aprovação no exame oral, obter o Diploma Europeu de Anestesiologia, que provavelmente no futuro vai conferir um estatuto de Fellow, ainda não está bem definido isso, porque isso implica alguma articulação com outro corpo importante da anestesia, que é a União Europeia dos Médicos Especialistas, ou o capítulo de Anestesiologia da União Europeia. Enquanto que a Sociedade Europeia é uma organização de cariz científico, a OMS é a organização de cariz político, que é um bocadinho o equivalente do Colégio da Especialidade. Aliás, o Colégio da Especialidade tem um representante na OMS, de maneira que isto é outra articulação importante nestes dois corpos da anestesiologia. Que há uns anos conseguimos, fruto de um esforço conjunto, e outra coisa que vocês vão constatar é que, nesta complexidade que é a anestesiologia portuguesa, com estes ramos todos, colégios, sociedades, os diferentes grupos, as diferentes iniciativas, os diferentes serviços, existe ou tem existido sempre um espírito de colaboração muito grande. Nós temos conseguido, na anestesiologia, trabalhar todos para a promoção da anestesiologia, independentemente do Porto ou do Benfica ou do Sporting, e esse clubismo na anestesiologia está de facto muito esbatido. E é por isso que somos uma especialidade forte, bem organizada, reconhecida, é muito por esta capacidade de colaboração que temos entre todos, de nos ajudarmos todos, de querermos que, seja qual for o serviço onde é feita a formação, essa formação seja compatível com a obtenção deste diploma. E conseguimos aqui há uns anos, fruto do trabalho desse grupo, ter não só bastantes examinadores portugueses, que hoje vão pela Europa toda fazer parte dos júris dos exames orais, como o exame europeu é contemplado e valorizado no exame final de saída da especialidade, e essa negociação também foi uma negociação complexa, mas que proporcionou um bom resultado. De maneira que informem-se, participem. É importante, mesmo já desde o primeiro ano, que é um ano em que vocês ainda não têm muitos compromissos, ponham a hipótese de ir ao Congresso Europeu de Anestesia, que é em Geneve, este ano, 1, 2 e 3 de junho. É muito interessante esse relacionamento interior. A Sociedade Europeia tem uma direção e tem depois um conselho, um council, que tem um representante de cada país. Neste momento, o representante português eleito pelos sócios portugueses é o Dr. Francisco Matos, e tem uma organização dos internos
da Sociedade Europeia, que vos convido também a conhecer, e o presidente do grupo dos internos da Sociedade Europeia é português e é o Diogo Fernandes, que vocês com certeza também vão. Mas agora também foi eleito o Gustavo Lopes, também é de Coimbra, é o interno do Francisco Matos. Foi eleito esta semana. Eu já estou ultrapassado, obrigado. Foi a semana passada? Para além disso, existe a Federação Europeia do Ensino da Anestesia, que o Dr. Rosário Orfão tem sido a representante em Portugal, organiza cursos que são muito importantes na formação, e depois existe a World Federation of Societies of Anesthesiology. Esta World Federation organiza de 4 em 4 anos o Congresso Mundial. É um bom congresso e a World Federation tem sobretudo um impacto e uma atividade muito grande nos países menos desenvolvidos, em África, na Ásia, e as iniciativas da World Federation, para a qual contribui uma parte da nossa cota, vai para a World Federation, e essa World Federation tem investido sobretudo em formação, educação. Podia falar sobre isso, é muito interessante. Isso tem a ver com outra faceta da atividade dos médicos, para a qual os anestesistas são muito qualificados, que é, como é que se chama este que faz o Estado de Corona? Voluntariado. Estas missões nesses países, em cenários de guerra, etc., os médicos sem fronteiras, os médicos do mundo, isso, a AMI, de maneira que vocês vão estar altamente qualificados para isso, e é algo que realmente devem pensar, porque nós estamos neste ambiente moderno no nosso país, felizmente em franca progressão, mas hoje estão a ser operadas milhares de pessoas pelo mundo inteiro, sem oxigénio, sem outro anestésico que não seja éter, sem eletricidade, sem ventiladores. Vocês não fazem ideia do que é a medicina fora dos países mais desenvolvidos como o nosso. De maneira que a World Federation e uma organização chamada Toolbox, à qual também podem contribuir, tem feito imenso em prol da melhoria, por exemplo, de proporcionar um oxímetro a cada sala de operações do mundo. Estamos longe de conseguir isso. O Bill Gates está a dar uma ajuda muito grande nisso dos oxímetros. Por último, a Sociedade Americana. A Sociedade Americana é, digamos, quem tem sido bastante a referência. A Sociedade Americana é muito mais antiga que a Sociedade Europeia, de maneira que a tradição é maior, começou mais cedo a fazer guidelines, a organizar congressos grandes, a ter uma revista prestigiada, tem estado sempre um pouco à frente e acaba por ser, para todos nós, um pouco mais uma referência do que aquilo que tem sido a Sociedade Europeia. Também um bocado pela Europa viver um bocadinho as diferenças que dificultam a união entre os países, enquanto nos Estados Unidos isso não acontece. O maior congresso do mundo é o Congresso da Sociedade Americana, é em outubro todos os anos. Eu acho que é um objetivo interessante a porem pelo menos uma vez no vosso internato, irem ao Congresso Americano de Anestesiologia. O Anesthesiology é a grande revista de referência também da anestesia. E por último, o contacto ao estrangeiro, o networking. Programem um estágio fora. É algo que rasga horizontes, sobretudo se forem países mais do norte da Europa, porque é uma cultura diferente da nossa. E, por exemplo, está aqui gente, Miguel, um estágio que eu penso que lhe abriu muitos horizontes em Inglaterra, esses contactos com os países anglo-saxónicos, é muito importante essa vertente de networking, sobretudo com quem é diferente de nós. De maneira que deem também atenção a esta vertente internacional, a estas organizações, e explorem-na vocês mesmos, porque é muito interessante. Obrigado.